Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Alencar. Estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Olha, hoje nós vamos falar sobre uma ação que já vem de longa data tramitando no Supremo Tribunal Federal. É uma ação de natureza tributária, não tem relevância com a questão trabalhista, mas, ao mesmo tempo, tem com todo o ordenamento jurídico. Está sendo chamado, inclusive por vários jornais, essa semana foi publicado matéria, né, como uma bomba tributária. E eu aí acrescentaria o nome nuclear, bomba nuclear tributária. O que é que o Supremo Tribunal Federal está delineando na sua maioria, e aí o ministro Gilmar Mendes mudou o voto dele, é os chamados processos da coisa julgada. O que é isso? Imagine que o contribuinte entrou na justiça para dizer que aquele tributo não era devido por ele, e aí a interpretação na época dizia que ele tinha razão. E o contribuinte ganhou o processo, transitou em julgado. Passaram os 2 anos que pode-se ingressar com ação rescisória à União, no caso, para rever o processo, foi ultrapassado esse prazo, ou seja, é a chamada coisa julgada plena, sacramentada. Eu aprendi isso no primeiro dia que comecei a estudar direito. Todos os juristas do Brasil e de muitos países sabem o que é coisa julgada, é a coisa mais básica no direito. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal ele está com esse julgamento e esses julgamentos, né, que são dois, e está se envergando, né, tudo indica que eles vão decidir pela quebra automática da coisa julgada, quando houver uma mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou de interpretação do Supremo Tribunal Federal. Vou voltar para o exemplo anterior. O contribuinte ganhou o processo, passados 2 anos, transitou em julgado o prazo de ação rescisória, coisa julgada pleno. No quarto ano, depois dele ter ganho, né, o chamado prego batido, ponta virada, entre aspas, o Supremo resolve mudar o entendimento e achar que aquele tributo é devido em relação ao setor que aquele contribuinte atuava. E aí, meus caros, o que acontece? O que é que está se propondo no Supremo Tribunal Federal? Esta coisa julgada, que traz total segurança jurídica para a sociedade, ela será quebrada automaticamente. Então, você, contribuinte, pode receber lá uma notificação da Receita Federal dizendo: olha, me desculpa, mas o Supremo mudou o entendimento e aquilo que você tinha ganho de forma definitiva não existe mais. Foi flexibilizado, está aqui a nova cobrança. Esse absurdo, né, que ainda está para acontecer, mas já está sendo anunciado, né, isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica, é uma excrescência jurídica. Eu nunca imaginei na minha vida chegar aqui perante vocês e comentar algo desse tipo. Pode sim interferir na esfera trabalhista, naqueles temas que a matéria é de direito, né, que não depende do fato concreto do contrato de trabalho. Então, podemos citar aqui, vamos citar um exemplo. Um empregado que está aposentado por invalidez, ele tem direito ao plano de saúde da empresa. Isso é um entendimento que já é consolidado. E aí ele ganhou o processo, tem todo o direito do plano de saúde. Um belo dia, depois desse prazo todo que eu falei aqui, a Justiça do Trabalho resolve mudar o entendimento. E aí, aquelas decisões lá atrás, que estão sacramentadas, elas se quebram como se fosse um vaso de cristal e passa a prevalecer a decisão atual. Isso é um grave problema que vai ser gerado em todos os setores da economia, todos os setores, não só da economia do Brasil, porque vai gerar, ao pico máximo, né, em proporção nuclear, uma tremenda insegurança jurídica. Vou repetir, eu ainda não estou acreditando nisso, mas a notícia que chega, né, é que pode acontecer. Inclusive,
eu vou pedir licença aqui para ler um comentário que saiu do ministro Barroso. A União passou a entender que todos deveriam pagar a contribuição, inclusive aqueles que já tinham decisão transitada em julgado, afastando a incidência do tributo. Ponto. Já os contribuintes defenderam a prevalência da coisa julgada. Aí, abre aspas, fala do ministro Barroso. A coisa julgada não pode servir como salvo-conduto inalterável a fim de ser oponível eternamente. Fecha aspas, disse o ministro Barroso. Olha, sinceramente, ministro, com todas as vênias, né, e cautelas para não causar nenhum desrespeito, é uma aberração jurídica, tá? Isso que está se propondo no Supremo Tribunal Federal. Porque a segurança jurídica é um patrimônio da democracia, do Estado Democrático de Direito, que a Constituição Federal assegura. É o ato jurídico perfeito e acabado. É a coisa julgada, é a segurança jurídica. Imagine que você vai ganhar um processo, vai transitar em julgado, e um belo dia chega o Supremo para dar uma fala dessa. Olha, a sua coisa julgada não é eterna, ela pode ser revista. Qual é a segurança que o cidadão vai ter, ou de qualquer cidadão do planeta, de investir num país que não tem segurança jurídica, que o que está escrito não vale? Porque o que está se delineando no Supremo, com todas as vênias, né, com todas as desculpas, é isso. É flexibilizar aquilo que está sacramentado. Então, isso é um problema gravíssimo que a sociedade brasileira precisa acompanhar, precisa saber, porque é inadmissível que o Supremo mude o entendimento, que qualquer tribunal superior mude o entendimento, isso é a coisa mais natural do mundo, mas que seja dali para frente, e não para quebrar uma decisão, porque você sequer precisa rever a decisão, ela quebra automaticamente. É essa a proposta que a União está fazendo no Supremo Tribunal Federal. E aí, qual é a solução para tudo isso? A solução é que a sociedade exija do Congresso Nacional uma lei que proteja a coisa julgada. A lei tem que proteger a coisa julgada baseada na Constituição Federal. Vai dizer cocada de coco de coqueiro da praia, né, repetidas vezes, porque isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas o Congresso precisa atuar, se manifestar, para que o Supremo seja tolhido desse tipo de abuso, né, de flexibilizar a coisa julgada. Isso é inadmissível, no meu ponto de vista. São essas as minhas considerações, e isso vai afetar não só a questão do lado tributário, né, na Justiça Federal, mas todos os ramos serão afetados. Todos os contratos serão afetados, inclusive o contrato de trabalho. É isso. Em breve voltaremos aqui.